Boa noite, Equilíbrio Podcast começando mais um episódio aqui para você muito especial. Você que está entrando aí, seja bem-vindo, muito bem-vindo aqui no nosso espaço, onde nós falamos de saúde de uma forma total, no espírito, na alma e no corpo, e sobre histórias que transformam histórias. Hoje nós vamos fazer um combo disso tudo. E estamos aqui ansiosas, temos uma convidada muito especial para falar com vocês sobre um tema muito especial. Eu sou a Rúbia Pina, eu sou neuropsicanalista clínica, sou pastora e sou idealizadora e presidente da Associação Projeto Equilíbrio, que atua aqui em Bragança Paulista há 6 anos. Já somos utilidade pública há 2 anos e trabalhamos com a prevenção e o tratamento das doenças mentais, emocionais, cuidando de quem cuida, atuando no combate ao suicídio e no desenvolvimento humano. Hoje o tema está muito importante. Eu quero apresentar para você a Adina Pessoni, minha amiga querida Adina. Ela é engenheira industrial e futura chefe de cozinha integrativa, com uma história de transformação e descobertas na fase do climatério e menopausa. Prepare-se para conhecer a Adina. Hoje o tema é sobre menopausa, né? Nós vamos falar sobre desmistificar esse tema, a menopausa e tudo que envolve, né, Adina, bastante esse tema, coisa. muitas coisas. Adina, seja muito bem-vinda Muito aqui. obrigada. Fique à vontade no nosso espaço. A gente está aqui, como vocês estão vendo, com uma mesa maravilhosa que a Adina preparou para nós também. Ela vai falar um pouquinho também sobre esses produtos aqui e sobre o que ela tem feito para aliviar toda essa questão, essa tensão que é esse período. É um período desafiador para as mulheres, né? Muito, né? Muito Muito, desafiador. muito. Eu quero agradecer, Rúbia, pastora Rúbia, do convite. Foi um momento assim, bem espontâneo numa conversa que a gente Sim. estava. E lógico, né? Eu tenho essa coisa marcante de compartilhar a minha história, né? Para mulheres que estão na mesma fase ou que passaram ou estão passando da menopausa. Então, eu gosto de contar a minha história, porque foi um período desafiador para mim, né? E aí, bem nesse momento aí, a pastora falou, não, vamos fazer um podcast. Estamos aqui à disposição para servir, né? Esse é o meu propósito nessa redescoberta que foi para mim durante esse período. Foram bastante coisas. E eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar minha história. Que bom, que bom. Também estou muito feliz de você estar aqui com a gente, muito feliz mesmo. Aquele momento, né? Deus prepara momentos inusitados, né? E conectando pessoas e unindo os propósitos, isso é sempre maravilhoso. Adina, fala para mim, olha, fala um pouco mais, né, dessas suas descobertas. Como foi e tem sido a sua experiência pessoal com climatério, a menopausa? Esses dias eu vinha refletindo sobre isso, né? A minha vida sempre foi uma vida muito corrida, como de muitas mulheres, né? Então, eu trabalhava intensamente dentro de indústria, há quase 20 anos dentro de indústria, e na parte de liderança, então, com vários desafios diários. Então, era uma vida bem frenética. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um pouco sem pausa. Pausa para dormir, tomar banho e comer só, mas eu sou bem, assim, acelerada. E o que acontece? Em um período da minha vida, eu estava com 50 anos, sentindo alguns desconfortos no meu período menstrual. Procurei um médico, né? Assim, até aquele momento, eu não tinha tido, assim, um insight do que estava acontecendo comigo. Foi quando eu fiz alguns exames clínicos com o ginecologista e ele falou, olha, você está com um tumor benigno, né? E você vai precisar operar. Só que essa descoberta aconteceu bem na pandemia, onde os hospitais estavam com aquele problema do Covid, e ele falou, nós vamos ter que esperar. É arriscado, porque o diagnóstico mostra que a gente precisaria fazer uma intervenção cirúrgica, só que a gente vai ter que esperar.
Então, comecei a tomar ali alguns remédios, sentia muitas dores. Foi aí que eu fui tentando desacelerar a minha vida, né? Uma das coisas assim que eu percebi na época, né, que se falava muito pouco, né, sobre a questão da menopausa. E eu, quando ele, para ser sincera, assim, o assunto assim, ele foi bem mais conversado numa sala médica, onde o médico ele me trouxe, né, quais eram os problemas da menopausa, né, dentro de um conceito um pouco conservador, né, onde eu falei, menopausa. Mas com o passar do tempo, passaram-se 2 anos até a minha cirurgia acontecer. E quando ela aconteceu, eu já estava com outro médico, né? Eu fui me tratar em São Paulo, no Hospital AC Camargo, e o médico ele me falou, olha, provavelmente a sua cirurgia, nós vamos ter que tirar o ovário e o útero, pelo tempo que passou, e para você não ter que voltar daqui 10 anos, que era uma coisa que eu não sabia, né? Para mim, poderia ser feita uma cirurgia parcial, que é a esterectomia parcial. Mas ele sugeriu que eu fizesse total, porque ele falou a maioria das mulheres que fazem parcial, dentro de 10 anos, elas são de volta com um câncer de útero. E muitas das vezes o câncer ele é silencioso. Quando vai descobrir, já é um pouco tardio. Ele falou, eu te dou uma semana para você pensar. Mas eu já vinha estudando e ouvindo sobre algumas coisas sobre essa cirurgia. E eu já disse imediatamente para ele. Eu falei, olha, eu quero que seja total, né? Eu já tinha tido uma espera de 2 anos, ansiosa, preocupada com a evolução desse tumor. Mas graças a Deus, deu tudo certo, fiz a cirurgia. O que eu não sabia é que com a menopausa, uma cirurgia de esterectomia, você entra na menopausa automaticamente. É aí que Sim. começou a minha vida, assim, aquela revolução na minha vida que quando eu me dei conta, eu estava um dos primeiros sinais que eu tive, que foi uma coisa que me incomodou muito, muito, foi quando eu estava conversando com o meu líder, meu chefe, meu gerente. Ele me passou algumas orientações e eu olhei para o lado, assim, não sei se eu fui pegar alguma coisa. Quando eu me voltei para ele, eu não me lembrava de mais nada que ele tinha me falado. E eu falei, opa, tá acontecendo alguma coisa. E eu não entendi. Eu ainda não tinha feito a cirurgia. E depois que eu fui conhecendo, sabendo, né? Quando esse médico me falou, olha, você vai entrar na menopausa cirúrgica, porque eu estava até então no climatério, e climatério é diferente de menopausa. Então, aí que eu me dei conta, quando ele foi conversando comigo, que era os sintomas da menopausa. Sim. Que aí caiu aquela ficha, né? Eu estou menopausando, meu Deus. Aí lembrei da minha tia se abanando, da minha tia que suava, Uhum. né? E eu não sabia que essas manifestações físicas eram o processo da menopausa, porque pouco se falava. Ainda hoje, eu percebo assim alguns tabus. Se fala mais do que antes, mas ainda tem alguns tabus. Sim. Mas foi um processo que foi revolucionário na minha vida. Sim, nosso tema é menopausa sem tabu hoje. Exato. Hoje Vamos vamos, falar vamos quebrar de. os tabus Exato. e falar de saúde, emoções e essas redescobertas, né? É um Uhum. redescobrir-se porque a Exato. gente muda muito nessa fase. E qual é a diferença climatério e menopausa? Já falando sobre isso. Diferente do que muitas de nós pensávamos, né? Ou pensamos, eu me incluo porque eu pensava assim. Hoje eu falo, poxa, se eu soubesse, tivesse essa informação, eu já teria começado a fazer minha reposição hormonal aos 35 anos. Então, com 35 anos, a mulher ela começa a ter um déficit hormonal. É como se fosse um saldo bancário, você gasta, gasta e vai declinando. O que a gente tem que fazer? Você tem que fazer um processo de preparação, né? Com a ajuda de um bom profissional médico, né? E que ele esteja olhando esse declínio hormonal que você vai tendo, né? Porque você ainda não entrou na menopausa, a mulher ainda não entrou na menopausa, mas ela começa a ter esse declínio hormonal. Então, já na menopausa, ela já se vê com esses sintomas, né? Que é esquecimento, ondas de calor, dores nas articulações, que é tudo ligado à ausência total ou parcial desse hormônio. Quando eu fiz a cirurgia e como eu não tinha toda a informação, eu estava no processo de autoconhecimento,
Por isso que eu falo, poxa, eu queria ter tido esse despertar antes, porque eu acho que eu não teria sofrido tanto. E eu acho que muitas mulheres estão sofrendo, né, por falta desse conhecimento. Porque um pouco da mulher, o que eu vejo, assim, em algumas situações que eu tenho conversado com algumas mulheres, é realmente a ausência desse conhecimento, mas outras são comodismo, né? E porque você busca conhecimento, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que ir lá e pesquisar, você tem que ir Sim. lá e buscar, né? Então, eu estava nesse processo, né? E eu falei, poxa, o que que eu vou fazer? Quando eu fiz a cirurgia, eu me lembro que eu tive um período onde o médico falou assim, olha, provavelmente, que também era um médico conservador, você não vai precisar fazer reposição hormonal. Pastora, você não tem noção do que foi a minha vida nesse um ano. De coisas que aconteceram comigo, que hoje eu lembro, eu falo, meu Deus, graças a Deus pelo equilíbrio espiritual que a gente tem. Mas que foi o que me ajudou muito, a minha conexão Que é com Deus, fundamental, né? que foi fundamental. Mas é desnecessário você passar por esse sofrimento. Quando você tem o conhecimento, você tem o acesso a soluções, a alternativas que vai te aliviar essa caminhada. E o entendimento do que você está passando, do que está acontecendo. Exatamente. Porque se você não está entendendo o que está acontecendo com você, imagina o seu marido, seus filhos, porque eles também, você tem a interação entre família, você tem a oscilação de humor. Então, eu me lembro que eu tive um período que eu estava altamente irritada, uma irritação que ela vinha de vários fatores, porque com o déficit de hormônio, você tem alterações do sono, então eu não dormia bem. Nossa, era normal eu passar assim, era 2 horas da manhã, eu já estava acordada, e aquilo esperando aquele calorão passar, porque parece que tem hora marcada. Eu não acreditava nisso, mas existe uma pesquisa que fala que em torno das 2 horas da manhã, os meus dava 5 para as 2. Eu falava, é meio precoce. Algumas falam 3 horas da 3 horas, mas manhã. é esse período que a mulher acorda. Então, se você não tem, se você já não tem uma noite de sono bem dormida, obviamente você já vai ter uma alteração de humor. Então, era várias coisas que aconteciam. E eu falava, gente, acho que para mim acabou. Eu me lembro exatamente o último dia que eu saí da última empresa que eu trabalhei, e eu falei, eu não quero isso mais para mim, porque eu estava num processo onde eu comecei a pensar, eu acho que eu já não tenho muitos anos de vida mesmo, né? Eu comecei, as minhas referências eram minhas tias, minhas avós, que tinham esses mesmos problemas. Eu falava, então acho que eu não quero viver mais dentro de 4 paredes, dentro de uma empresa. Eu quero começar a viver a minha vida, né? Me cuidar mais, procurar me autoconhecer, mas foi um longo processo até chegar aí. Um longo processo. Processo sofrido, né? De Dolorido. dor. De dor. Muito sofrido. Sim. E quais são os principais mitos que ainda cercam essa fase da vida da mulher, né? Hoje a gente vai quebrar tabus. Então, quais são esses tabus, esses mitos? Um pouco eu falei superficialmente, mas muitas mulheres, assim como eu, achava que tem que viver esse sofrimento mesmo, que faz parte, que é inevitável, né? Mas a gente tem que entender, primeiro, que cada corpo, ele reage de alguma forma, né? O seu corpo reage de um jeito, o meu reage de um jeito. Talvez umas mais intensas, outras menos Sim. intensas. Eu sempre falo que nós funcionamos de maneira diferente, né? Exato. Precisamos conhecer o próprio funcionamento. Tanto não só o físico, mas o emocional, o psíquico, tudo é diferente. Mas a fase ela vai acontecer de alguma forma, sendo intensa ou não, para todas as mulheres. Porque ela é a natureza humana, né? Nós temos esse déficit de hormônio. Entender como isso funciona no nosso organismo foi aí que foi a chave para mim, a chave para me gerar a curiosidade, a busca desse meu conhecimento. E como que ele aconteceu, né? É uma história que eu sempre faço questão de contar. Eu estava num momento assim pós-cirúrgico já, né? Que eu já tinha entrado na menopausa, que no meu caso era a menopausa cirúrgica. Eu me via assim sem força, mas eu não entendia. Eu achava, tipo assim, já tinha passado 4, 5 meses da cirurgia, já não era pra mim estar com aquela fraqueza. Eu estava fraca. Então eu ia lá na cozinha, fazia uma comida, eu voltava, eu sentava. Aí às vezes eu deitava. Aí eu ia lá, lavava um banheiro, voltava, eu sentava. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque quem me conhece sabe que eu sou muito acelerada. E aí eu comecei a falar, gente, tem alguma coisa errada comigo. Meu Deus, será que eu tô com alguma outra coisa? Não entendia de jeito nenhum. E um dia, literalmente, eu estava numa mesa de café sozinha, meu marido tinha ido trabalhar.
E eu falei com Deus, falei, Deus, eu não sei se eu procuro um nutricionista, eu não sei se eu procuro um ginecologista, eu não sei se eu procuro um endócrino, eu não sei quem eu vou procurar para mim entender o que está acontecendo, né? Eu sabia que eu já estava na menopausa, mas o que vinha com ela eu não sabia direito, ainda estava nessa busca. E uma das coisas, assim, ali orando e falando com Deus, eu ouvi literalmente quando o Senhor falou ao meu coração, a tua cura vem pela terra. Mas eu não tinha, assim, ainda um subsídio de conhecimento para entender o que isso significava. E eu fiquei com aquilo ecoando no meu coração, nos meus ouvidos, por 15 dias. Até que eu falei assim, deixa eu procurar na internet o que é isso, né? Às vezes é uma coisa que veio da minha mente. Eu não tinha uma referência que ligasse aquilo com nada. E aí, eu me lembro que eu fui tomar um café com uma amiga e uma senhora, e ela foi encontrar uma outra amiga, e ela falou assim, vamos comigo. E quando essa amiga sentou na minha frente, assim como você está, ela olhou para mim, ela falou assim, você é cristã? Eu falei, eu sou. Ela falou assim, então você crê que Deus tem algo, que Deus tem uma mensagem para você. Ela me deu uma caneta e um papel, e eu escrevi tudo aquilo. Mas ela falava coisas assim, onde as minhas lágrimas assim vertiam, porque era coisas muito profundas que eu estava vivendo naquele momento, que nem meu marido sabia. Mas uma das coisas assim que ali eu vi, eu não que eu tivesse dúvida, mas que eu vi que era Deus mesmo que estava ali na minha frente, usando a boca daquela mulher para falar comigo, foi quando ela foi falando vários departamentos da minha vida e ela disse assim: "E na sua saúde, Deus manda dizer para você que a tua cura vem pela terra." Olha só, uma confirmação, né, Adna? Foi. E aquilo assim, parece que aquela conexão com aquilo que eu tinha vivido alguns dias atrás, sem eu ter falado para ninguém, me fez conectar com o que Deus estava querendo dizer para mim. Eu não estava entendendo. Que era para mim mudar a minha alimentação. Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu amava açúcar, tanto que uma das habilidades que eu desenvolvi na área da culinária foi confeitaria. Então, eu fazia bolos, doce, pão de mel, de fábrica de pão de mel. Então você sempre gostou dessa área? Sempre gostei. Então, eu penso que eu falo, eu sou engenheira por formação, mas por vocação eu sou cozinheira, né? Eu gosto de fazer comidas. E aí foi quando eu comecei a buscar na internet, cura pela terra. Aí foi quando eu fui ouvindo alguns médicos que vinham na minha pesquisa que eles falavam de comida de Deus. Que é aí que eu fui entendendo, aquilo foi clareando a minha mente. Então foi um despertar que eu tive ali. Né? Você fala assim, nossa, mas você ouvia tanta coisa, você era da cozinha, mas eu nunca tive um despertar sobre isso. O quanto a quantidade de açúcar que eu comia estava me fazendo mal. O quanto eu sempre gostei de fazer muito bolo, então aquela questão do glúten, que até então eu via um ali falar, mas eu nunca me interessei. Mas aí eu comecei a buscar. E aí eu comecei a ouvir de vários médicos, né? Que aí eu comecei a ouvir podcasts, eu comecei a ouvir algumas entrevistas de alguns médicos onde eles falavam: olha, é comida de Deus. O que é comida de Deus, né? Descasque mais e desembrulhe menos, né? Que aí eu fui entendendo com mais profundidade. A gente tem, né, no projeto o programa Saúde Total, 7 Passos para a Saúde Total, que é baseado no livro da Stormy Martin. E ela escreveu esse livro, eu me apaixonei. Alguns anos atrás eu li esse livro. E ela fala sobre qual é a dica: coma o mais próximo do que Deus criou, o mais próximo da terra. Olha só, que legal. E E é esse é a interessante. nossa metodologia no projeto, né? É a Então, saúde total. exato. Então, assim, hoje o meu estímulo de vida que eu tenho, e quando eu lembro disso, e todos os dias, porque aí vem a questão da prática, né? Então, eu comecei a perceber que eu não precisava, né? Falando ainda sobre um mito que acontece hoje, eu não precisava viver esse momento sozinha. Que eu podia buscar ajuda de profissionais, né? Eu comecei, aí com essa ajuda de profissionais, eu fui tendo subsídio suficiente, informação suficiente, onde eu comecei a conversar com meu marido. Olha, eu estou passando por um período de menopausa, esses calores que eu estou sentindo, essas madrugadas que eu fico acordada, essas alterações de humor, tudo isso vem de um processo que eu não conhecia, eu nunca estudei sobre isso. Né? E isso foi me ajudando, ele também foi me ajudando a compreender esse momento.
né? Foi ele que me deu, assim, a base, o suporte para me levar no médico, que aí nessa busca, por que que eu falo que você tem que dividir isso com alguém? Porque você vai perceber que várias mulheres estão passando pela mesma coisa que você. Sim. E às vezes você se enclausura porque há muito mito de vergonha, porque a questão da menopausa traz consigo aquele tabu, tipo assim, tô ficando velha, eu Sim. já não tenho, né? Porque você perde libido, você cai cabelo, sua pele fica mais ressecada, você vai perceber seu calcanhar começa a rachar, você fala assim, nossa, mas eu não sou descuidada, Os desleixada. músculos vão indo Os embora. músculos, você tem que ter cuidado, porque aí vem a questão de você treinar, fazer musculação para você não ter sarcopenia, que é uma coisa Sim. que as pessoas às vezes não sabem o que que é isso. Então, assim, vem consigo muitas coisas. E um dos tabus é esse. Às vezes, assim, a mulher querer ficar aquele quietinha, no seu sofrimento isolado, né? Mas acho que a primeira iniciativa é você primeiro falar com o médico, mas depois compartilhar com pessoas mais próximas de você o que está acontecendo, seu marido, seus filhos, por quê? E buscar conhecimento para que eles entendam esse momento, né? E você não fica ali sofrendo sozinha. A compreensão, o amor, isso faz toda a diferença. E a Sim, com certeza. espiritualidade também. Porque Sim. às vezes assim você é um caminho engraçado. Você é psicólogo, você pode falar muito bem sobre isso. Eu ouvi vários testemunhos, várias mulheres que depois que elas começaram a fazer reposição hormonal, que hoje eu faço a bioidêntica, elas largaram literalmente de antibiolíticos. Olha Elas só. tratavam com antibiolítico por muitos anos, mas elas não entendiam. Quando eu falo muitos anos, porque uma mulher, quando ela chega na menopausa, às vezes aos 50, só que ela já está sofrendo declínio desde os 35. E ela começa a achar que ela está tendo depressão, falta de vontade de viver, desânimo. Aí ela atribui a várias coisas, mas o médico dela não olhou a ferritina dela, o médico dela não olhou como é que tá as dosagens hormonais dela. E tudo isso está associado ao hormônio. Então, eu ouvi hoje, né, já acompanhando aí a história de várias mulheres, elas depõem que elas largaram de vários remédios antidepressivos porque começaram a fazer reposição hormonal. O hormônio, ele é responsável por muito. É o estado físico, mental e eu digo emocional e até espiritual. Porque quando você está bem, Mas você afeta busca tudo, mais. né? Aí, sim, Tá tudo interligado, não, você se torna afeta. uma pessoa mais feliz, né? A minha médica, que é a doutora Ada, e ela tá me acompanhando nesse processo, até desses meus projetos aí sobre alimentação saudável, e também a doutora Nath, que é a minha nutricionista, e ela fala, quando eu tive o primeiro dia no consultório dela, ela fala, olha, ela é cristã também, né? Ela falou, se eu não fosse cristã, eu diria, né? Que eu não sei como que você está em pé aqui, mas você está uma terra seca. Meus hormônios, eu tenho até hoje, meus testes que eu fiz de sangue, estava todo zero. Zero testosterona, zero estradiol. Como que uma mulher que a vida inteira se manteve, né, com a locomotiva dela, que o combustível dela, que é o hormônio, você passa a viver sem isso? Deus é tão formidável que ele faz a composição, é uma composição química que nós somos, uma tabela periódica, hoje eu entendo, Sim. né? Aí a doutora, ela me dá cromo para tomar, um monte de coisas, assim, que hoje eu entendo o fundamento de cada coisa, né? Aí você fala, meu Deus, e eu fiquei um ano desse jeito. Eu estava realmente uma terra seca. Foi esse o termo que ela usou. Mas ela falou assim, olha, eu só creio que você está aqui em pé porque o Senhor te sustentou. Mas eu precisava E passar o por Senhor isso? sustenta, né? E Deus sustenta, né? Mas eu penso, poxa, foi preciso da dor para me gerar assim esse estímulo da busca do conhecimento para poder. E hoje meu papel aqui, meu propósito aqui é estimular mulheres. Procure o Sim. seu médico. Talvez você não tenha acesso aí o seu acesso é à rede pública, né, de saúde, mas busque, né? Vai, não desanima. Porque não foi fácil também a minha busca. Foram 2 anos, E assim, de buscar o solidão. conhecimento, Exato. né? Eu não fiquei. Conhecimento, informações para ir Isso. atrás. Eu não me contive só com o conhecimento que a minha médica me falou. Muitas das vezes eu estava em casa lavando louça, eu estava ouvindo médicos, né? Que aí a linha médica que hoje eu busco, para talvez algumas não conhecem, é medicina integrativa. Né? Que ela é a medicina corpo, alma e espírito. Então, assim, ela te trata, por exemplo, o médico da medicina integrativa, ele não vai tratar só seu estômago, ele vai entender o ecossistema todinho. Por que você está sentindo as dores no estômago? Né? Então, ele vai procurar uma investigação mais profunda e relacionada com vários outros órgãos. Né? Porque a medicina integrativa ela estuda isso, né? O corpo, alma e espírito. Então, eu penso, né,
na minha busca, porque eu ainda tenho muito ainda para aprender, não sei tudo. O que eu estou falando aqui é um pouco da minha vivência, mas é muito profundo esse assunto da medicina integrativa, é muito Sim. profundo. Mas são informações muito preciosas, Adna, muito preciosas. Me fala quais os sinais. Nós estamos falando, né, sobre os sinais que o corpo costuma dar, que nós ignoramos muitas vezes. É verdade. Eu falo por mim mesma, né? Eu estava num processo de trabalhar muito, mas eu já percebi em alguns momentos que eu tinha alguns sinais de esquecimento. Eu percebi quedas de cabelo, né? Minhas unhas bem mais fracas. Eu sentia assim, um certo cansaço que e a gente percebe porque assim, mesmo que você está num ritmo frenético, mas é um cansaço assim um pouco diferente. É um cansaço assim que parece que você não recarrega aquela bateria. Você dorme e se acorda cansado, né? E às vezes a gente acha isso normal. Acha que isso é da correria do dia, acha que isso é porque talvez um dia bem estressante, que aí você não dormiu bem. Outro sintoma é as ondas de calor. Então, sempre eu falo que tinha horário para as ondas de calor acontecer na minha vida. É sempre de madrugada, entre 2 e 3 da manhã. E ficava ali sentada, eu olhava meu marido dormindo, eu falava, gente, não é possível, eu não consigo ter esse sono que ele tem. Eu tô aqui, suando, acordada, e aquilo durava acho que uns 5 minutos, mas aí você já perde o sono, você não consegue voltar mais no mesmo profundidade de sono, principalmente para quem acorda muito cedo. Então, você ter esses despertares assim à noite prejudica muito. Aí vem consigo a irritabilidade. Então, eu me sentia assim muito irritada, mas muito irritada mesmo. E, né, de uma forma assim geral, assim, eu já não estava me sentindo bem. Né? Eu sentia que eu falava, engraçado que a minha fala era o seguinte, meu marido, eu não estou bem. Eu não estou bem, só que eu não entendo o que está acontecendo comigo. Foram várias vezes que eu falava isso para ele, mas eu não estou bem. Eu sei que eu não estou bem, né? Então acho que isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres, de sentir que não está bem, mas não saber o quê, né? E quando você não sabe o quê, você não sabe quem procurar. E às vezes demora para relacionar, né, o porquê que isso está acontecendo. Exato, demora mesmo. Eu falo que quando eu tive a cirurgia e a menopausa cirúrgica aconteceu, eu acho que eu acho não, né? Hoje eu penso, eu demorei muito para buscar ajuda, mas isso vem com a desinformação. Então, eu falo, o propósito nosso aqui é gerar essa informação, não achar que é normal. Procure busque ajuda e fale com alguém sobre isso. Sempre alguém tem alguma informação a mais do que você, né? Então, quando eu fui falando com algumas pessoas, algumas amigas assim mais velhas, né? E eu fui entendendo que eu estava mesmo no processo de menopausa e falar de menopausa sem tabu era uma coisa complicada, porque até então eu associava a menopausa às minhas tias, às minhas avós. Então, a gente associa muito isso que assim, nossa, isso aí é coisa de gente velha, né? E não é. E está cada vez mais precoce. Exatamente. A gente fala que aos 35 você começa a entrar no climatério, mas assim, tem mulheres que já começam a ter isso aos 38, né? 40 anos. Então, tem que ter esse despertar, tem que ter essa busca. E falar com as pessoas, né? Porque os sintomas, eles são intensos, não é uma coisa assim para você deixar de lado, né? Depressão. Às vezes você sente aquele desânimo, né? Uma coisa assim que eu sempre amei estudar. Eu comecei a não ter vontade de fazer curso nenhum. Perde o interesse. Perdi o interesse, muito, muito. Mas isso tem um fator hormonal, porque a gente não é tão aculturado para conhecer o efeito do hormônio na nossa vida, diferente de uma cultura americana, que eles têm isso enraizado na questão deles, do dia a dia deles. Então, o americano ele toma hormônio com muito conforto. Já para nós, falar de hormônio é um desconforto para alguns, né? Principalmente para a mulher. Principalmente se ela tem um histórico aí onde teve câncer na família. E, nossa, é aquele tabu, hormônio, de jeito nenhum. Que esse é um dos tabus. E médicos conservadores, eles vão falar para você, não tome hormônio, você não precisa, né? Mas os médicos hoje, eles, principalmente os de medicina integrativa, que é a linha que eu tenho hoje, meus médicos, que é a doutora Ada e a doutora Anatelli e o doutor Thales, que cuida do meu esposo, eles são de medicina integrativa, então, assim, eles vêm com outra mentalidade.
Então, quando você faz a reposição hormonal para poder combater e te ajudar a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, nós estamos falando de você ser feliz, de você ter vontade de fazer o que você gosta. Então, eu comecei a ter vontade de fazer o que eu gostava antes, depois que eu comecei a fazer reposição hormonal. E isso foi, de uma certa forma, aí, minimizando esses efeitos aí, que é difícil. Só quem passa para saber. Sim. Mais sintomas que você queira falar? Esquecimento. Esqueceu. Tipo assim, o que você perguntou mesmo? Gente, É. parece piada, mas é uma coisa assim, interessante. Eu tive o primeiro insight, esse primeiro gatilho que eu tive para me perceber que realmente alguma coisa não estava bem comigo. Eu estava trabalhando, meu chefe me deu uma orientação, uma direção lá para me fazer alguma coisa, e eu me virei para o lado para conversando, me virei para o lado. Quando eu voltei os olhos para ele, eu não deixei ele perceber, mas eu não lembrava nada do que ele tinha me falado. E eu sabia que era uma coisa importante. E eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa comigo? O que que é isso que está acontecendo comigo? E aí foi nesse ponto aí, quando eu comecei a perceber isso, eu estava no começo da minha jornada, eu não entendi ainda direito o que estava acontecendo. Né? O próprio desânimo de não querer estudar, sendo eu uma pessoa super ativa, né? Isso aí foi uma coisa que foi me incomodando. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo? Sim. E Alguma as coisa não está emoções certa. super alteradas, né? Como que elas se manifestam durante essa transição? Olha, muitas mulheres relatam, e eu falo de causa própria, irritabilidade, ansiedade. Parece que você vive um momento assim, assim, tem dias assim, eu lembro que eu fiquei muito emotiva. Muito emotiva. Você me contava uma história, eu chorava. Eu falava, gente, eu sou uma pessoa mais sensível, mas assim, eu chorava. Então, eu estava muito emotiva, muito sensível. Se alguém falasse alguma coisa comigo lá no meu secreto, eu chorava. E eu falava, gente, por que que eu tô assim? Né? Não era para tanto. Debulhava em lágrimas, assim, debulhava. E ansiedade, porque você começa a pensar, meu Deus, bateu a velhice. Parece meus cabelos. E é uma coisa assim que já estava acontecendo. Mas você. Aí você se permite essa pausa, você começa a se perceber, né? Porque os sintomas começam a vir à tona de uma forma intensa e você começa. Peraí, tá acontecendo alguma coisa comigo mesmo. Nossa, meu calcanhar nunca foi rachado. Umas trinca feia. Passa ali, o pessoal usa muito, acho que é vaselina, não melhorava. E aí você começa a ter ansiedade, porque parece que você fala assim, nossa, se eu tô na velhice mesmo, se bateu a velhice, e não tenho muito tempo para viver então. Aí você começa numa contagem. É horrível, é muito ruim. E o que é pior, né? Começa a pensar mais na morte. Na morte, exatamente. Você começa nossa, então, eu preciso viver mais intensamente a minha vida. O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu me E lembro. isso é um despertar. Esse para mim foi um despertar, porque aí, quando eu saí da última empresa que eu trabalhava, eu olhei para o céu e eu disse assim para Deus: é a última empresa que eu trabalho dentro de quatro paredes. Eu não quero mais. Porque eu já estava percebendo, eu não tinha ainda a 100% da consciência, porque eu estava na busca ainda. Mas eu percebi que eu vivia dentro de quatro paredes e eu falei: estou envelhecendo, né? Porque isso vai chegar para mim, chegou para mim, vai chegar para várias de nós ou de outros que estão ouvindo essa história. E eu falei, não, eu não quero viver dentro de quatro paredes, trabalhando 12 a 14 horas. E deixando, aí eu comecei, como eu estava mais sensível, né, eu comecei a olhar minhas fotos, meu histórico, eu não tinha memórias registradas, porque eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava. E aí eu comecei a perceber que eu sentia muitos sintomas, eu falava, nossa, eu preciso viver momentos com meu marido, eu preciso viajar mais, eu preciso sair mais, preciso tirar mais fotos de momentos felizes, né? Só que isso veio à tona porque eu estava num momento extremamente sensível, uma sensibilidade à tona, assim. E ansiosa, porque eu falei, bom, se o tempo tá correndo, coisas que eu não fiz eu quero fazer agora. Aí você começa a ter, assim, um balancete, né, da sua vida, achando que você tá numa contagem regressiva. Sim. Mas quando você busca ajuda, você percebe que você está no melhor momento da sua vida, você está numa redescoberta. Essa redescoberta te faz a pensar, eu estou no melhor momento porque eu tenho consciência de quem eu sou,
eu tenho a minha identidade, eu tenho uma história. Porque você chega com 50 anos, você olha para trás, você tem uma história formada. Então, quando eu comecei a fazer reposição hormonal, e um dos hormônios que hoje eu tenho um implante, né? Mas foi gradativo. Até trouxe ali uns sachês, que é o intraderme, o Você pode transdérmico, né? mostrar, se você Posso. quiser. Aqui eu tenho 2 caixinhas, mas vou pegar do outro. Ele é o transdérmico. Algumas já conhecem, que é considerado o hormônio transgênico, né? Então, alguns vêm nessa forma de sachê. Então, aqui tem um creminho onde você passa na pele. Quando a médica falou para mim, ó, você tá uma terra seca, você precisa fazer a reposição hormonal. Você vai ver que tudo isso aí que tá dentro de você, esses desânimos, essas tristezas, porque eu tinha uma tristeza que eu falava, gente, eu sou uma pessoa alegre para frente, já acorda querendo fazer milhões de coisas. De repente, eu tava murcha. Falava, gente, não tá certo isso, né? E aí, quando a minha médica ela falou, olha, nós vamos começar gradativamente. Né? Porque quando ela me apresentou a solução, que era o hormônio, a reposição hormonal, que é o hormônio bioidêntico, né? Eu queria já, falei, nossa, se vai mudar minha vida, eu já quero esse negócio assim, né? Quanto que eu tenho que tomar? E não era bem assim, né? Já começa agora. E foi quando ela foi me explicando, não, você tá zero. Eu tenho meus exames até hoje, onde mostra que eu olho para aquilo, eu falo, meu Deus, foi o Senhor que me sustentou. Tinha dias que eu não queria levantar da cama. Ali eu poderia, se Deus não tivesse me orientado, sabe, pastora, eu vou dizer uma coisa, eu teria procurado um profissional na área de, sei lá, para fazer um tratamento de depressão, começar a tomar os remédios, e talvez pegado uma trilha, uma jornada de ida sem volta. Porque muitos estão afundados em vários remédios, e não é comprovado que vários dos casos não é a questão de descompensação química, né, a ponto de você tomar um antidepressivo, Sim. mas hormonal. Então tem muitas mulheres, eu vi vários testemunhos de mulheres que elas se libertaram fazendo reposição hormonal e que hoje não tomam mais antiansiolíticos, não tomam mais antidepressivos e vivem uma vida plenamente feliz. E quando eu comecei a fazer essa reposição hormonal, eu comecei a sentir os efeitos assim satisfatórios. E um dos hormônios que eu tomava, que aí também tem as fórmulas, né? Sim. A minha médica é um espetáculo, doutorada, um beijo para você, viu? Então, aqui, ela me ensinou várias coisas, né? Então, quando eu olho essas fórmulas aqui, que aí você vai falar assim, do céu, tem umas 10 vitaminas aqui, eu tomava 3 cápsulas, por exemplo, dessa aqui, mas aqui tem alfa-lipólico, vitamina C, centelha asiática, cromo, garcinia, cambódia, fenilalaína. Tudo isso aqui, por isso que eu falo, eu amo a medicina integrativa, porque ela não só viu a questão hormonal em mim, ela viu outros fatores. E foi aí que você conheceu a medicina integrativa? Foi aí que eu conheci, porque eu já vinha buscando, foi através dessa fala que Deus me diz, né, a tua cura vem pela terra, que eu comecei a buscar, e eu encontrei a medicina integrativa na internet, né, tem uma médica que é uma referência que eu gosto muito de seguir ela, que é a doutora Kátia Haranaka, e que através desse conhecimento que eu fui buscando, uma amiga me apresentou a doutorada, e é maravilhosa. E aí, quando ela me falou desses hormônios que eu faço hoje, um deles que eu assim, não deixo, não abro mão nunca, né, é a ocitocina, que é o hormônio, que eles falam que é o hormônio do amor. Sim. Mas, na verdade, e eu me sentia mesmo mais amorosa, mais paciente, mas é um composto, não é só ocitocina. Você tem também que repor estriol, estradiol e a testosterona. Então, assim, como é que você... Aí você vai me perguntar, mas Adna, eu tenho uma história de câncer na minha família, né? Será que eu posso fazer isso, né? Eu estou falando de hormônios bioidênticos. Aí você tem que procurar um auxílio de um profissional, de um médico, né? E existem exames que são chamados de marcadores, onde os médicos eles conseguem saber como que está o seu organismo. Até a minha médica, ela fala, eu vou saber certinho se você andou comendo doce ou não. É incrível, porque esses dias eu liguei para ela que um dos sentimentos, dos efeitos da menopausa, como eu gostava muito de doce, é a compulsão por doce. Então, eu me satisfazia ali, porque como eu estava meio tristonha, como eu estava meio desanimada, então eu comia muito doce, muito doce, muito doce.
Só que a questão do açúcar, ela A traz consigo... ansiedade também provoca isso, Exato, né? Esse desejo exato. por doce. Mas Bem fica lembrado. um looping, né? Porque aí você fica ansioso, quer o doce, aí sobe. A energia sobe. Aí depois cai de novo, você quer o doce de É, novo e fica esse looping, assim, né? exato. E A essa queda é ansiedade. onde, assim, parece que cada vez que eu tinha essa queda, eu me via pior. Muito pior, né? Então, assim, não é normal, gente. Excesso de açúcar não é normal. Você ter depressão não é normal. Ansiedade, dá uma olhada. Se você está no E período da qual menopausa, busque ajuda. o papel, né, da terapia nesse momento? É fundamental, porque se você tem uma médica que ela está antenada com esses assuntos, porque hoje existem os médicos conservadores, não estou aqui querendo assim dizer nada negativo em relação a alguém, mas eu estou falando da medicina integrativa, que ela tem esse Sim. olhar. Dentro da medicina integrativa, o psicólogo ele faz parte dessa tratativa, porque quando você vai no médico, ele tem esse conceito da medicina integrativa, ele vai olhar o seu lado emocional. Por quê? O Que é efeito. super afetado, né? É Exato, o primeiro. Na exato. verdade, sim, a gente entende, percebe os sinais do corpo, mas a Uhum. mente também já está Sim, super desgastada. porque ela é assim, como um bom brasileiro, né? Nós mulheres, principalmente mulheres empreendedoras, se ela não tem aquela intensidade de trabalhar fora, mas ela tem intensidade doméstica, que é cuidar dos filhos, do marido, da casa, né? E aí, como é que está o emocional dessa mulher? Né? Ela está passando por um período da menopausa. E como é que fica isso, né? E eu volto a falar de novo, né? Eu falei bastante sobre os hormônios, a suplementação, né? Uma vitamina B12, né? Então, a gente tem várias vitaminas, magnésio. T3, né? Exato, temos várias vitaminas que elas trabalham incrível. Eu fui criada com a fala de que vitamina engordava, então eu nunca pensei em botar uma vitamina. Hoje eu tomo umas 30 por dia. E assim, ela traz o equilíbrio emocional também, porque você pode estar sofrendo uma descompensação. Eu lembro que eu falei que nós somos uma tabela periódica. Você pode estar sofrendo uma descompensação química, que Sim. vem, talvez a vitamina. Eu não sou assim uma especialista, gente, eu não sou médica, mas aquilo que eu sei foi para minha sobrevivência. E Mas eu você tento está estimular. compartilhando aqui É, todo. Porque, na verdade, nós precisamos buscar esse é, conhecimento, nos encher de conhecimento, sem ser especialista, mas todo mundo precisa ter esse desejo por conhecer, sim. por informações. E aqui o podcast é o que a gente quer levar, né, para as Porque pessoas. conhecer é libertar, é É liberdade, né? libertador, É libertador. libertador. E eu sempre digo que as informações salvam vidas, né? A gente também Sim, sempre tem, desde o comecinho do projeto, né? A gente tinha uma médica integrativa que nós fizemos várias lives com que ela, legal. desde o comecinho. Então, ela Uhum. trouxe essas informações, várias informações para nós. E a gente vê o quanto a alimentação também é fundamental para esse equilíbrio, para buscarmos esse equilíbrio. Gente, se você está aí assistindo aí, acompanhando, sei que você está sendo tocado aí, está sendo tocada por esse assunto. E se está muito interessante aí para você também, curta. Se você não curtiu ainda o vídeo, curta o vídeo, compartilhe. Sei que você lembrou de alguém aí que precisa dessas informações, manda para essa pessoa, compartilhe. Você também está ajudando o projeto fazendo isso. Adna, e o que você diria para uma mulher que sente vergonha ou medo de viver essa fase? Se você quiser, pode olhar para essa câmera também. Se você quiser falar diretamente, se não, continue olhando para mim, não tem problema. Tá bom. Fique à vontade. Olha, eu diria, é o que aconteceu comigo, né? Eu diria para você se olhar com mais amor, né? Com mais carinho, porque é uma fase natural da vida da mulher. É uma fase natural. E, e abrace esse momento como algo que se Deus não tivesse deixado esse processo para a mulher, né, tem um fundamento. Hoje eu entendo que tem um fundamento, né? A gente tem a oportunidade de buscar conhecimento e de fazer desse processo um processo que não só é de amadurecimento, mas também de acolhimento, né? É, não tenha medo, né? Em alguns momentos eu não queria falar,
Não queria falar sobre isso com ninguém. Parecia que eu estava expondo, sabe? Hoje eu falo isso com muita liberalidade porque eu entendi o quanto é libertador, né? E que existem alternativas para isso, né? E não ter medo, né? Abrir o seu coração, falar com alguém que você tenha confiança, né? Do momento que você está passando, talvez com seu esposo. Ah, mas eu não tenho um esposo tão compreensivo, mas fale com uma amiga, fale com seu médico, né? Mas passe esse momento de uma forma com mais leveza, né, sem cobrar tanto de si mesmo, porque às vezes a gente tende a achar que só acontece com a gente. Não, menopausa ela vai acontecer com todas as mulheres. Sim. E isso é uma fase que Deus permitiu. E de alguma forma você tem que tirar proveito disso. E a questão assim desse lado assim onde eu particularmente eu busquei ajuda espiritual, foi por conta disso, né? E eu falei, não, eu não tô sozinha nessa caminhada, nessa jornada. E como a espiritualidade pode ajudar no processo de aceitação também, que é também um processo, né? Aceitarmos o que está acontecendo e essa redescoberta que você falou tantas vezes. A prática espiritual, né? Eu acho que cada um busca de alguma forma, mas esse relacionamento com Deus, que é o Criador, né? Um dia eu falei para Deus, Deus, foi você que me criou. Tudo que está aqui dentro de mim, meus sentimentos, minhas emoções, foi você que criou. Então tinha um propósito para tudo isso, né? Então a gente fazer essa conexão com Deus, né? Trazer essa espiritualidade da gente, porque você fica num momento assim tão emotivo, né? E aí eu acredito que nesse período eu me tornei muito mais sensível do que era para ouvir as coisas de Deus. Tanto é que eu ouvi quando ele me falou sobre a questão da a tua cura vem pela terra. Eu acredito que esse momento eu estava assim numa sensibilidade intensa, né? A ponto que eu me permiti pausar naquele momento. Então, o que eu digo da espiritualidade é você trazer pausas para sua vida, né, em alguns momentos do dia, da semana, para que você consiga ouvir o que Deus quer dizer para você, né? Não é o envelhecimento não é a morte, né? Como eu estava pensando, né? Agora é contagem regressiva, né? É uma fase da vida. É uma fase da vida, lógico, de alguns balanços, de algumas análises, de erros e acertos, né? Mas a espiritualidade, se você permite essas pausas, você vai perceber o quanto ela está presente, mais do que você imagina, né? Mais do que a gente imagina. A Joyce Meyer, ela fala assim que uma mente agitada não ouve a Deus, não ouve a Deus, né? Não. Então a gente precisa acalmar nossa mente para ouvir a Deus. Exato. E as pausas são excelentes para isso. Meu Deus, eu falo que se eu tivesse essa sabedoria que Deus me deu sobre essa questão das pausas, eu acho que eu teria praticado ela muito mais na minha vida, né? Eu sempre fui muito acelerada. Hora estava estudando, aí acabava um curso, eu já via outro, trabalhando muito. E hoje eu falo, meu Deus, o efeito das pausas, assim, e nessas pausas eu vivi uma experiência que foi a questão do jejum, né? Aí você fala, mas você não foi cristã a vida inteira, você nunca. Mas a experiência que eu tive, inclusive, foi esse ano, né? Porque, como eu falei, eu ainda estou no processo de crescimento, de conhecimento. E foi em momentos, assim, desse jejum, né? Foi porque começou tudo pela questão da alimentação. Eu comecei a ter domínio próprio sobre o meu corpo. Então, o açúcar, para mim, já não tinha aquele exercício chamativo, atrativo para mim, né? Hoje eu como se eu quiser. Não é porque meu corpo... Eu determino se eu quero ou não. Mas, e aí isso foi um facilitador para mim fazer um jejum prolongado. Então, eu consegui fazer um jejum de 21 dias. E foi uma coisa assim, para mim, foi... Sabe aquela coisa do processo do conhecimento que eu falei, uau, eu consegui. E aí o Senhor me trouxe a consciência, né, de que foi Ele que permitiu. E foi Ele que me direcionou. Como foi esse jejum de 21 dias? Eu fiz assim um pouco, não é como hoje tem se discutido na internet. Eu até pedi uma orientação para minha médica, a doutora Ada, mas eu fiz gradativo, aumentando essas horas. No terceiro dia que eu tive entendimento, assim, né, como eu disse, a gente está falando sobre espiritualidade, então eu me tornei mais sensível a ouvir a Deus, porque eu falo, Ele tem o melhor para mim. Então eu quero que Ele me mostre essa jornada, qual que é o propósito, porque
É engraçado, né? Nesse período da menopausa, eu consegui entender algumas coisas que parece que durante toda a vida Deus estava querendo me dizer e eu estava muito atarefada, né? Então não tinha muitas pausas. Mas eu entendi que, por exemplo, estar aqui, a questão da alimentação é um propósito. E hoje está muito, muito mais claro para mim. E aí, a questão do jejum. Eu comecei e falei, vamos ver, né? Se realmente eu vou conseguir. Eu tive um insight, né, que veio de dentro mesmo, assim, que Deus me falou. E eu comecei a jejuar. No primeiro dia, eu consegui ficar por 9 horas. Aí, eu fazia minha entrega até na hora que eu aguentava. Só que à base de água. Eu só tomava água. E depois, no segundo dia, eu me lembro que fui para 14 horas. Depois, no terceiro dia, eu consegui ir para 21 horas. Foi aí, nesse 21 horas, que eu tive entendimento que, assim, a sensibilidade de ouvir Deus me trouxe o entendimento que era para 21 dias. E eu falei para Deus, Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, mesmo que sendo a base de água, é muitos dias. E o medo, porque para mim era uma experiência, assim, o jejum prolongado foi uma experiência. Não estou dizendo que é o método certo, estou dizendo que é aquilo que aconteceu comigo como um exercício, mas que foi para Você teve mim. acompanhamento médico Eu também? falei com a minha médica, ela me deu algumas orientações. E aí eu consegui prolongando, né, para 21 dias, fazendo de 21 horas. E aí eu me lembro que o dia máximo que eu consegui foi de 21 horas mesmo. Eu não consegui fazer 24 horas. Mas eu me vi assim muito feliz, porque foi uma conquista que eu jamais, sabendo do que eu comia, eu sentia dor de cabeça. Foi nesse processo que eu tive a cura da diabetes. Olha só. Porque eu estava pré-diabética também. E aí eu fui surpreendida, porque nos meus exames de rotina, e que foi depois desse jejum, eu não sabia que eu tinha sido curada. Foi num dos exames que a minha médica olhou e falou: Menina, olha isso aqui. E eu falei: O que foi? Alguma coisa errada? Você não tem mais diabetes, porque ela tem alguns marcadores que ela consegue fazer essa análise. Você não tem mais diabetes. Eu falei, meu Deus. E uma das coisas, um dos propósitos, porque quando você faz o jejum, espiritualmente falando, um dos propósitos é você buscar santidade, tudo. E eu dizia para Deus, como eu estava pré-diabética, uma das coisas que eu falei para Deus, eu disse para ele que eu queria a minha cura. Porque eu tive meu pai com hemodiálise, meu pai ele tinha pressão alta e ele tinha diabetes. E eu sabia o quanto era um processo difícil. E eu dizia para mim, Deus, eu não quero ter diabetes. Né? E é uma coisa que eu vivenciei esse período de 21 dias de jejum, dessa forma, à base de água, e constatado, mesmo pelo exame, mesmo pelo médico, que eu fui curada da diabetes. Então, isso para mim foi uma experiência profunda, de saber que a caminhada com Deus, a jornada com Deus, ela é mais leve e ela é assertiva. Gloriosa. Gloriosa. Então, o que eu digo Maravilha. para você, né? A questão da espiritualidade. Caminhar com Deus é uma jornada assertiva. É de processos onde a gente aprende, mas pode confiar, não vai dar errado. Nunca. E ele vai nos instruindo, né? Aham. Eu acho tão incrível como ele está trazendo essa consciência dentro da igreja, nas nossas vidas, no Sim. povo dele, como ele tem trazido essa conscientização Uhum. sobre saúde mental, sobre alimentação, né? Que há um tempo atrás isso era mais do que um tabu na igreja. E eu Exato. vejo isso se abrindo e Uhum. como tem sido bom. Como um tema importante, né? Porque, Muito. e uma das coisas que eu entendi é isso, a espiritualidade, ela tem muito a ver com a mesa. Sim, A questão da totalmente. sua disciplina, do seu domínio próprio. E são frutos, né, do Espírito. Então, assim, aí você fala, como a gente tem que escutar Deus. E não é fácil. Porque, trazendo um contexto assim, um pouco mais dentro da lógica, né, existe um combinado. Se você, depois que também eu fui estudando, eu fui sabendo disso. Talvez isso para alguns não é novidade, mas para uns isso, como foi para mim na época, foi uma coisa que eu falei, nossa, existe assim você percebe assim um aliado da indústria farmacêutica com a indústria alimentícia.
Os produtos que eles lançam no mercado, que vem aquela questão da satisfação, ela é para te gerar dependência daquilo, né? Gera dependência até você ficar doente. Só que você fica doente, você tem um bom remédio para tratar, né? E a indústria farmacêutica, ela tem isso, né? De vir com várias soluções, mas são soluções que vai curar uma coisa e danificar o teu corpo em outras coisas. Então, eu digo para você, a melhor alternativa é a alimentação saudável, Sim, né? para tudo, né? Você quer falar um pouquinho dos alimentos aqui que você trouxe? Pois é, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente não está falando só de qualidade de vida, a gente está falando de longevidade, né? Hoje eu tenho um plano, né? Que se for da vontade de Deus, claro. O meu plano é trabalhar o meu dia a dia, o meu psico, emocional, o meu físico, para viver de 100 a 120 anos. Aí você fala, o quê? O que você vai fazer tudo isso? Olha o nosso propósito aqui, tem que ensinar muita gente. Você tem que ensinar muita gente. O seu conhecimento, talvez você é expert em alguma coisa, você tem que ensinar muita gente. Tem que Mas passar para frente. Né? Exato. Como é que você quer cuidar de vidas, né? Sendo pastores, né? Como é que você quer cuidar de vida sendo um líder, um bom gerente, se você não cuida da sua alimentação, né? E hoje eu tento. Você vai falar assim, quantos por cento você já está desintoxicada, né? Porque é um processo, né? Eu diria que uns 60% a 70%. Tem uma longa caminhada ainda para fazer, né? Tudo isso aqui ser 100%. Mas eu falo, é o equilíbrio, né? Na Páscoa, muita gente não consegue. Eu, por exemplo, eu dei umas osciladas. Eu sei que a minha médica vai estar ouvindo isso, mas eu sou réu, confesso. Mais uma coisa que eu trabalhei muito isso na minha mente, é o equilíbrio. Tudo bem, hoje você deslizou por alguma situação, mas está na correria, porque alimentação saudável é planejamento. Eu percebo isso no meu dia a dia. Quando eu planejo a semana, aí eu faço pão caseiro, né? E eu congelo. Aí eu faço algumas coisas que eu sei que vou querer comer durante a semana. Então eu faço o meu planejamento familiar e funciona bem. Mas quando você não planeja, você vai comer coisas na rua. Você vai comer o fast food, você vai comer o que está pronto ali, industrializado. Então, que é mais rápido exato. Mais prático. Exato. Eu tenho percebido assim que alguns profissionais que têm a vida muito corrida, o que eles têm buscado, né? Como hoje se fala mais de alimentação saudável, então busca ajuda, busca alguém que faça, né? Talvez eu estava ainda falando um pouquinho antes do podcast, né? Eu trouxe alguns produtos aqui para você ver o quanto está mais acessível, né? Antigamente você procurava, por exemplo, uma farinha sem glúten, né? Então você tinha que fazer um mix, né? Que são compostos por 3 farinhas. Então hoje você já acha pronto, né? Então na internet você acha algumas receitas para fazer, mas antigamente isso era inacessível, né? Agora, por exemplo, eu já faço o meu estrogonofe com creme de leite vegetal, vegano. Então, assim, tem alternativas, gente. Não dá mais para dar desculpa, né? Então, por exemplo, eu trouxe um bolo de milho verde aqui, que é um bolo tradicional da culinária brasileira, né? Mas ele não tem lactose, não tem açúcar, não tem glúten, né? Eu trouxe aqui uma canjica também, sem lactose. Trouxe aqui um queijo vegano, né? Que ele é feito à base de castanha. Então, dá para você comer. Dá aquela vontade terrível de comer um doce. Você já comeu uma tâmara de Israel? Ela é um caramelo de doce. É uma delícia. Lógico, nada em excesso, mas você vai comer o doce que ela é industrializado, tá cheio de conservantes químicos. O que eu quero dizer para você, né? Que Deus deixou tanta coisa boa, né? Eu tô tendo uma vivência atual numa loja onde lá eles têm várias hortaliças, tem condimentos, tempero. E eu falo, aí esses dias eu estava apresentando para um cliente lá o quinor. Você sabia que quinor é uma planta? O quinor, eu devia ter trago aqui. Uhum. Ele tem a base de um salsão. Você olha e você acha que é um salsão, mas ele é quinor. Você cheira ele tem o mesmo cheiro que o caldo quinor. Né? Eu falo assim, o homem invejoso foi lá e fez uma coisa terrível, que é cheio de conservante aquilo lá. Mas se você usa a planta quinor nas carnes, nos caldos, canjas, fica maravilhoso. Nada se compare ao que Deus fez, né? Então Sim. temos alternativas aí. Sim, muito bom saber. Muito bom. Vai lá, gente, na loja. Daqui a pouco a gente vai tomar um café.
Que saborear. Esse bolo tá cheirando, gente. Tá difícil. Desde que ela chegou aqui, que esse cheiro desse bolo. Quais os recursos práticos que você recomenda para quem está passando, né, pelo climatério e menopausa? Nós falamos bastante aqui, né, sobre isso. Nem todo mundo tem acesso a um tratamento mais de maior valor, vamos dizer assim. Sim. Tem pessoas que dependem do SUS, e como que seria? Quais os recursos? Sim. Bom, nos postos públicos, né, eu tenho sabido que tem endocrinologistas, né? Lógico que você vai ter que passar por um clínico geral primeiro para ele poder te encaminhar. Mas o endocrinologista ou mesmo o ginecologista, eu particularmente prefiro o endocrinologista. Por quê? Ele vai pedir também a parte de ver como é que você está com as suas vitaminas. Por exemplo, ele vai pedir glicemias, ele vai pedir vários exames onde ele vai ver como é que tá as dosagens de vitamina. Né, vitamina B12, né, as referências normais, se você for pegar, por exemplo, um exame, um resultado de exames, lá tem os valores normais, né? Essas referências, quando você olha para a medicina integrativa, eles têm outros valores normais, né? Porque essas referências de valores normais é baseado em pacientes de posto de saúde que são pacientes doentes. Então, por exemplo, você falar de vitamina B12, né, alguns médicos vão falar que é de 300, aí tá bom. Na verdade, para você ficar bem mesmo, né, é de 900 a 1.200. Então, é o que você vai estar ótimo. Então, não pense que você está tomando muita vitamina. Né? Muito diferente. Né? E assim tem outros exames que ele vai te pedir. Então, eu sugeriria, pastora, endocrinologista, que na parte de rede pública. Para quem tem aí a acessibilidade, né? Procura um médico de medicina integrativa. Hoje já está mais sendo falado, alguns médicos estão fazendo cursos de atualização. Então, dá para você ter esse acesso, né? Outra coisa, reposição hormonal. Reposição hormonal, você não tem que ser, não ache normal você estar dessa forma, né? Procure o seu médico, fala com ele sobre, hoje eu tenho implante hormonal, é o hormônio bioidêntico, que é o que trago da linha natural, né? Então, falar de hormônio é muito assunto, então, mas só para você saber, hormônio bioidêntico, né? Então, é uma das coisas que eu sugiro que você faça. Suplementação, então tomar as vitaminas é importante. Na verdade, vitamina é importante desde criança. A gente acha que criança não precisa de vitamina, sim. Busque uma orientação profissional de um médico que ele tenha esse olhar. Fazer atividades físicas regulares, então a musculação é muito bom para a mulher. Né? Principalmente porque sente muito dores articulares. Então, uma das coisas que eu esqueci de comentar é que eu sentia dores no meu ombro e no quadril demais da conta. Eu não podia me virar na cama. Por isso que você acha que você tá velha, né? Porque você vira amigo do reumatologista. E eu falava, eu falei, desde o dia que a doutora falou isso pra mim, eu falei, eu não quero virar amiga do reumatologista. Então, as reposições hormonais, ela traz isso, né? Então, ela traz o revestimento de cartilagem, ela faz todo um tratamento, gente, maravilhoso, pele, cabelo. Você vai ser outra mulher. Vida. É outra mulher. É outra mulher. E qual o papel da sociedade, Adna? Os profissionais de saúde que ainda precisam desempenhar melhor nesse processo, aliás. Que não olhasse só o corpo, a questão só o físico, clínico, né? Mas que também olhasse, tivesse uma visão sistêmica, né? Mente e emoções. Né? Porque a mulher ela está muito sensível nessa fase, né? Então que o médico ele olhe o sistema como um todo, o né? integral, o né? integral, exatamente, por isso medicina integrativa. Mas um ponto assim que eu queria comentar, por exemplo, que as empresas introduzam programas de assistência a essas mulheres, né? Eu trabalhei em várias indústrias e muitas delas tinham mulheres, né? Parte delas eram mulheres e que talvez esteja aí no momento como eu estava. E eu ainda era líder, eu liderava. Então, eu não tinha essa consciência de que o que estava acontecendo comigo podia ser externalizado de alguma forma. Né? Então, e mesmo se ela não é líder, se essa profissional não é líder, mas ela está ali diante de uma máquina, sabe? Então, que as empresas tenham esse olhar, sabe? Esse olhar de afeto para com essas mulheres. Né, de ir lá assistir, um RH mais assistido, né, mais humanizado,
né? Eu sei que algumas empresas já têm alguns programas bem fortalecidos nisso, mas isso é muito comum nas indústrias. Como eu fui para os Estados Unidos, então eu vi isso lá dentro, a forma como eles têm essa cultura mais enraizada dentro das organizações. Mas no Brasil ainda, como a menopausa é um tabu, dentro das empresas também tem esse reflexo. Então, a mulher que ela está com menopausa, ela tem dificuldade, né, mental, às vezes, por exemplo, se ela está num cargo de liderança, às vezes ela está, a assimilação dela que ela tinha antes, ela não tem nesse momento. E é uma questão clínica, não é uma questão que ela está desmotivada. Eu falo por mim mesmo. Né? Alguns dias eu estava falando com um amigo meu que trabalhava comigo numa última empresa, eu falei, eu tenho consciência que as minhas entregas não estavam mais como era antigamente, né? Então, mas eu só trouxe essa consciência agora, depois de uns anos, onde eu consegui associar o porquê, né? Mas para mim, parecia que eu estava desmotivada com a empresa, mas não era. A questão era o que estava acontecendo aqui dentro de mim. Então, falando do papel da sociedade, que a gente tenha mais assim a busca dessa informação de como cuidar dessa mulher. Que ela está um furacão dentro dela. Sim. É terrível. E ter esse olhar, né? Tão importante. Exato. Tão dentro importante. de casa também, né? Sim. E aí o apoio do marido, do filho, né? De ver essa mulher, ela está numa fase que ela vai melhorar se ela buscar ajuda. Se você estiver ali presente ajudando ela também. Porque eu falo, meu marido é um santo. Porque o que ele passou comigo, talvez... E isso é estatístico. Muitas separações, divórcios vêm nessa fase. Por quê? Sim. Porque o homem está passando pela andropausa, a mulher pela menopausa. O que você acha que vai acontecer? É 2 fios desencapados que vai se chocar. Então, é curioso esse assunto, sabe? Porque o impacto disso daria outro episódio. Próximo capítulo. Capítulo 2. Maravilhoso estar aqui com você. Muito bom te ouvir, muito bom te ouvir. Obrigada. Eu quero que você fale aí para nós uma frase inspiradora. Olha, eu diria assim que cuidar de si mesmo é você estar semeando, né, para você ter um florescer diferente, né? Não cultive o medo, não cultive a tristeza, não ache isso normal, né? Rompe essa barreira do medo. O medo neutraliza, ele te paralisa, né? E traz consigo muitas outras coisas, mas se permita florescer, né? Hoje eu acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, né? Mas foi preciso passar por um monte de coisas. Eu tive que romper preconceitos meus mesmo, de poder falar tranquilamente sobre menopausa, né? Menopausa não é velhice, é um envelhecer com qualidade e pensando em longevidade. Sim. Maravilhoso, Adna. Amei ter você aqui conosco. Obrigada, eu também amei. Foi um episódio incrível, incrível. Muita informação preciosa. Eu sempre falo como é maravilhoso, como é importante nós trazermos essas informações Sim. aqui. Eu quero agradecer muito por Eu você poder contribuir mais. ter aceitado o convite. Olha, eu falei para você, né, nos bastidores, já estou cheia de ideias. Ai, que delícia! Isso é muito bom, né? É muito bom, porque a gente precisa levar isso além do podcast, a gente precisa influenciar essa sociedade. As ações, né? As ações e as próprias mulheres levar em outros lugares, acessar outros lugares com essas informações também. Então, muito obrigada, só tenho a agradecer. Foi incrível, daqui a pouco a gente vai tomar um café. Gente, daqui a pouco a gente vai degustar o café aqui. Sim, mas eu digo que para mim foi uma experiência, faz parte daquilo que Deus queria me trazer, né? E esse podcast, ele abre várias portas dentro do meu coração, principalmente, e também para aquele propósito que Deus assentou dentro do meu coração. Eu sou muito isso. Em tudo que eu faço, eu sou mesmo coração mesmo. E eu digo para você, eu tô com uma página lá no Instagram, essa página está em construção, vai vir várias coisas ali. Então ali eu quero compartilhar algumas receitas minhas, né, que Cozinha com afeto, é isso, Cozinha né? com afeto. Cozinhar com afeto. Cozinhar com afeto. Que veio de muitas tentativas e erros, né? Eu não trouxe aqui, mas eu queria ter trago.
Eu tenho um livro de receita que é desde os meus 13 anos. Então, aquelas receitas da minha avó, da minha tia, que eu guardo, que eu falo, essa receita dá certo mesmo, e eu fazia em todas as minhas visitas. De repente, eu me vi assim, olhando para aquele livro, eu falei assim, vou ter que aprender tudo de novo. Porque o que eu mais escuto, eu tentei fazer um bolo, não deu certo sem glúten. Gente, não é um mistério. A gente vai desmistificar tudo isso. Eu quero poder trazer para vocês nesse canal do Instagram muita coisa, muita receita. E eu ressignifiquei. Hoje eu consigo fazer minhas receitas com tranquilidade. Mas tive muitas tentativas e erros, perdi muitos bolos. Hoje meus bolos são. Ela vai degustar, depois ela conta para vocês. Depois eu conto para vocês. Gente, eu quero agradecer também você que ficou até agora e você que está assistindo, você que compartilhou, que curtiu. Você é um multiplicador. Seja um multiplicador. Cada vez que você faz isso, você multiplica essas informações, você multiplica esse conhecimento e ajuda também o projeto. E você que quer ser um parceiro, tá aí para você, vai aparecer aí para você também nosso Pix, nosso QR Code, para você que quer contribuir, para você que quer uma parceria, pode entrar em contato conosco. Nós temos aqui um parceiro que proporcionou esse estúdio para nós trabalharmos aqui, enviando informações, conhecimento que a gente fala que é tão importante difundirmos. E na próxima semana, nós teremos mais um episódio aqui maravilhoso para vocês. Já está tudo encaminhado, vai ser sensacional. E eu quero te fazer o convite de sempre. Vamos juntos transformar histórias. Tchau, tchau.